Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a Lua Nova, que acontece no dia 13 de novembro de 2023 e que abre a lunação de Escorpião. E a primeira coisa que eu preciso dizer sobre essa lua é que ela está trazendo um poder de cura muito profundo. E não só porque essa é uma lua em Escorpião e porque o signo de Escorpião é associado à cura, associado à transformação e tudo mais, mas porque essa lua está também em uma dinâmica no céu que fortalece bastante os processos de cura interior e também cura de questões da infância, que podem, inclusive, trazer impactos para o plano da matéria, para a rotina, para o trabalho, e enfim. É uma questão que vem para poder, de fato, promover uma transformação muito positiva, mas o processo em si não é necessariamente fácil. Então essa vai ser uma alunação desafiadora. Eu vou me aprofundar ainda nesse assunto, nos aspectos específicos, mais adiante no vídeo, mas por enquanto é importante você entender que existe essa abertura de cura, existe esse convite do universo para esse processo, e é uma coisa que, na verdade, não está começando agora, porque nós já estamos, na verdade, caminhando para o final da temporada de Escorpião. Então, na última alunação, que foi a alunação de Libra, ali nós tivemos a entrada do Sol em Escorpião, então nós tivemos uma energia misturada, e aqui também nós vamos ter uma energia misturada nessa alunação, mais adiante, quando o Sol entrar em Sagitário, e isso vai também ajudar a expandir os processos de cura. Então é por isso que essa alunação particularmente vai trazer um extra relacionado a esse tema, mais até do que quando a energia é uma energia escorpiana pura. Porque aqui, além do processo em si, que já é escorpiano por natureza, nós vamos ter também esse extra, como se fosse esse catalisador, que é a energia do Sol transitando por Sagitário, que vai facilitar algumas coisas, vai abrir também a mente, expandir a visão, e isso vai ajudar para vários tipos de processo. Então, o que já é importante também você começar a assimilar a respeito de tudo isso é o seguinte: nós viemos, nas últimas temporadas, falando bastante sobre questão de saúde, principalmente. Então, lá na alunação de Virgem, eu comentei sobre isso. Na alunação de Leão, que foi a anterior ainda, eu falei um pouquinho já sobre isso, falei da importância de você se valorizar, você se colocar em primeiro lugar, de você cuidar de você, em um sentido mais interno, em um sentido mais pessoal, para que isso também pudesse se refletir no seu autocuidado de uma forma mais prática. E tudo isso tem um pouco mais aprofundado nesses últimos vídeos dessas últimas alunações. Então eu recomendo que você assista, principalmente os vídeos dos últimos eclipses e os vídeos da alunação de Virgem, se você não assistiu ainda, porque ali eu aprofundei mais nesses temas para que ficasse mais fácil de você entender todas as dinâmicas que envolvem a nossa saúde e o porquê que cuidar de si é tão importante para o nosso processo evolutivo como um todo. E então, agora, só para poder concluir essa introdução, o que é interessante é você perceber o seguinte: agora que a energia está na natureza da própria cura, então vários processos que o universo talvez veio convidando você a fazer, mas que você talvez não se sentisse muito à vontade para fazer, agora, como a cobrança é também um pouco mais pesada, pode ser que você sinta finalmente aquele empurrão, aquele impulso que você precisava para você dar início a uma coisa que você veio procrastinando para fazer, principalmente no que diz respeito ao seu processo de cura, à sua transformação pessoal. Então é claro que para cada pessoa essa energia vai vibrar de uma forma diferente, mas o convite é o mesmo para todos nós que estamos aqui no planeta Terra. Se você tem alguma questão que está mal resolvida, que você precisa resolver dentro de você, que você precisa curar, que você precisa perdoar,
o momento é agora. Essa alunação vai ser excelente para isso. E agora eu vou apresentar para você os aspectos que serão abordados de agora até o restante do vídeo, para nós podermos de verdade entender como aproveitar bem essa alunação e toda essa energia que o universo está colocando à nossa disposição. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar aqui é a própria Lua Nova, que está acontecendo também em conjunção com Marte em Escorpião, e essa Lua está em uma dinâmica que é conhecida como quadratura T, uma quadratura dupla, em que uma das pontas está Urano, retrógrado, em Touro, e na outra ponta, que é na verdade o centro dessa quadratura, nós temos Lilith em Leão. Então por isso que agora nós vamos resgatar coisas desde lá da temporada de Leão. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é um aspecto harmônico que está acontecendo entre Netuno, que está retrógrado em Peixes, e toda a galerinha de Escorpião. Então, a Lua, o Sol e Marte. E o terceiro e último aspecto que eu vou abordar é um aspecto de tensão, que é uma quadratura entre Mercúrio, que está no começo de Sagitário, e Saturno, que está no começo de Peixes e que agora saiu do seu movimento retrógrado. Então ele está no seu movimento direto, está andando para frente, então ele vai continuar processando energias e Mercúrio vai interagir com isso para poder trazer alguns insights para nós também. E agora vamos mergulhar no primeiro aspecto, que é a Lua Nova, então a união da Lua com o Sol em Escorpião, e ali juntinho com eles tem também Marte, que está em Escorpião, fazendo então esse stellium, se juntando ali, trazendo uma bomba escorpiana. E depois nós temos no oposto Urano, que está retrógrado em Touro, e tanto Urano quanto esse trio em Escorpião estão fazendo quadraturas para Lilith, que está em Leão. Então a Lilith está bem no centro dessa quadratura, e a Lilith vem fazendo um movimento de pêndulo, como é o movimento dela no céu. A Lilith, para quem não sabe, é um ponto matemático que envolve a órbita da Lua. Então a Lilith não é um planeta, ela não é um corpo celeste. Ela é esse ponto matemático, então ela varia bastante ali na órbita e na forma de cálculo dela. Então a Lilith fica indo e vindo pelos signos. E quando a Lilith começou o seu trânsito por Leão, se eu não me engano foi no ano passado, então ela passa por Leão, aí agora ela já começou a ir para Virgem, e aí ela fica voltando para Leão. Aí ela vai para Virgem, volta para Leão. Então, as questões de saúde, questões do nosso coração, principalmente, os nossos desejos, a questão da autoestima também, e que envolve o cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação, como você se valoriza, como você cuida de você, tudo isso entra aqui com essa energia de ser uma caixinha de Pandora que a gente tem medo de abrir e descobrir que, de repente, aquilo que a gente pensa sobre a gente não é muito bem assim, que aquilo que eu cultivei na superfície para ocultar alguma coisa ruim que aconteceu comigo não está mais servindo tanto assim, e aí a gente não tem mais condições de fugir do processo de cura conforme a Lilith vai abrindo essa caixa. Então agora, nessa alunação de Escorpião, considerando essa quadratura T, o que a gente vê é justamente o convite do universo de você abrir a caixinha de Pandora e você descobrir o que tem lá dentro. Seja uma questão muito pesada, ou às vezes nem talvez tenha tanta coisa assim, mas você pode ter muito medo disso. Porque a energia de Lilith é uma energia que, de uma certa forma, desafia a nossa compreensão humana e até a nossa compreensão racional, e muitas vezes parece muito pior do que é de verdade. E a energia de Lilith também abre espaço para coisas envolvendo vidas passadas, campo multidimensional e principalmente as questões que estão aglomeradas no campo e que são questões muito negativas, questões envolvendo, por exemplo, crimes que aconteceram, abusos que aconteceram, questões um pouco mais pesadas mesmo, né? Como, por exemplo, tirar a própria vida, coisas assim. E aí a gente nasce aqui nesse planeta carregando a nossa bagagem e aí a Lilith no mapa vai mostrar onde que está a sua herança e coisas que aconteceram de muito ruim com você e das quais você tem uma tendência muito forte a fugir. Então, aqui existe toda uma repressão, toda uma energia que está muito escondida. E na energia leonina, isso significa que tem alguma coisa que está lá dentro de você, que está abafando a sua essência e impedindo você de ser verdadeiramente feliz. Então, se você não aceitar esse processo de cura, aí eu te pergunto, como que você vai ser feliz com alguma coisa abafando a sua luz, com alguma coisa impedindo você de brilhar? Não dá para você ser feliz e para você viver a plenitude que você merece enquanto você estiver
com o seu coração, a sua alma totalmente, sabe, assim, meio que fragmentado, ou então todo despedaçado por conta de alguma coisa que aconteceu, ou por conta de alguma coisa que fizeram com você, ou por conta de alguma coisa que você fez, mas que você não consegue se perdoar, e aí você fica se punindo, e isso não precisa nem ser consciente, pode ser alguma coisa que, na verdade, você fez numa outra encarnação, e aí você não consegue se perdoar espiritualmente falando, aí você pediu para vir numa encarnação, para você passar por determinadas coisas, para você sentir a punição por aquilo que você viveu, e muitas vezes o karma é isso, apesar do karma ser ação e reação, muitas vezes acontece de pessoas, né, espíritos que desencarnam, chegam lá no plano espiritual e aí pedem para vir aqui nesse plano como uma forma de flagelo, não como algo que é desejado para a evolução, mas como algo do tipo, eu fiz uma coisa errada, agora eu quero sofrer tudo que eu mereço, sabe? E aí, ao invés de sofrer no plano espiritual, vem sofrer aqui. Então, assim, são muitas as possibilidades, não dá para ficar elencando tudo e listando tudo. Mas como a gente tem Urano nesse jogo, então, assim, pode ser que mesmo contra a sua vontade, essa caixinha de Pandora seja aberta. Então, por isso que é importante você ter consciência de que alguma coisa pode surgir. E principalmente alguma coisa envolvendo tudo isso que eu já falei até agora, mas envolvendo também a infância. Então, até mesmo para questão de, vamos supor, você passou por algum abuso na infância, seja abuso psicológico, emocional, qualquer um que seja, ou então você passou por uma situação de rejeição muito grande na infância, seja dos amigos, na escola, o que quer que seja. Ou então porque faltou o afeto, que seja da mãe, que seja do pai, que seja porque alguém bateu, aconteceu alguma coisa. Então, ali na infância a gente cristaliza muita coisa, porque a gente aprende como o mundo funciona quando a gente é criança. Então, a Lilith transitando por Leão sempre me trouxe muito essa energia de olhar para a infância e entender que nem tudo aquilo que a gente aprendeu é verdade. Às vezes a gente internaliza algumas mentiras que foram contadas pra gente, e a gente internaliza também alguns maus hábitos por uma necessidade de sobrevivência e por uma necessidade de ter os nossos desejos mais básicos atendidos, que aí a gente cristaliza tudo aquilo e isso vira muito tóxico depois para a vida adulta. Então, toda a dinâmica que está aparecendo aqui está vindo para isso. Marte pede para tomar atitude com relação a tudo isso. Escorpião é um signo também ligado ao ocultismo, esoterismo, magia. Então, você usar elementos, você fazer rituais, você trabalhar com magia para poder ajudar nesses processos é muito recomendado. Eu não sei, a essa altura, como é que está o trabalho que eu costumo fazer de magia, porque eu estou gravando esses vídeos com bastante antecedência e eu já aceitei para minha vida que as mudanças que o universo manda eu só obedeço. Então, sempre dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para ver o que tem aberto. Se tiver o trabalho de magia coletiva aberto, você pode participar. Se tiver alguma outra coisa, tipo, por exemplo, o portal 22022022, esse é um trabalho gratuito que eu fiz, então provavelmente ele vai estar listado aqui também. Então, se você quiser fazer alguma coisa que possa ajudar, recursos existem. Tudo é uma questão de você buscar e de você entender que o universo está fluindo a seu favor. Mesmo que o movimento seja difícil, mesmo que seja doloroso o processo de cura, ainda assim é para o seu bem maior. Então, aceita que dói menos, como já diz o ditado. Agora, vamos para o segundo aspecto a ser abordado, que é o trígono triplo que está acontecendo de Netuno retrógrado em Peixes para toda a galerinha de Escorpião. Então, Lua, Sol e Marte. E eu quis trazer esse aspecto basicamente pelo seguinte. A energia de trígono de Netuno para qualquer coisa vai estimular bastante o processo de criatividade, imaginação, de também leveza, vai trazer mais espiritualidade, vai trazer uma energia de mais amor. E tudo isso, claro, depende de com qual energia você está ressoando, porque se você estiver ressoando numa energia de sombra, é claro que nem tudo vai ser lindo e gostosinho, mas o fato de existir esse trígono aqui suaviza o processo de cura. Então, pode ser que você aceitando o processo de cura, a coisa não seja tão ruim quanto você pensa que vai ser. Às vezes você pensa que a cura vai causar, por exemplo, algum rompimento, alguma coisa na sua vida, ou então que vai exigir de você mudança ou alguma coisa que você pode não ter a disposição de fazer, alguma coisa assim. Só que às vezes isso é só coisa que você fica conjecturando na cabeça, ao invés de você viver o processo de cura e aceitar que o universo está intencionando o seu bem maior. Então, se você quer o melhor para sua vida, você pode ter certeza que a sua equipe espiritual, junto com todo esse fluxo de energia do planeta, que tudo isso quer também o seu bem maior e quer o melhor para você. Então, você não precisa ter medo do processo de cura, mas você precisa entender que, na perspectiva do seu ego, na perspectiva superficial da sua mente, aquilo que você acha que é bom para você pode não ser. E aí uma coisa começa a ruir na sua vida quando você aceita o processo de cura, não é porque isso é uma coisa ruim, mas é porque é uma coisa necessária para uma coisa melhor vir no lugar.
Ou então você acha que você vai conseguir com a sua vida totalmente lotada de coisas. Imagina que a sua vida é como se fosse uma caixa, cheia de roupa. Aí ali tem roupa que tá já pulando roupa para tudo que é lado. Aí você acha que você vai conseguir pôr mais alguma coisa ali dentro? Se você não tirar algumas roupas para poder dar espaço nessa mala, nessa caixa, nada vai conseguir entrar ali. Então, o processo de cura é isso, é você liberar espaço para você permitir que o universo faça alguma coisa e que promova algo que vai ser para o seu bem maior. Mas isso é uma coisa que só depende de você. Aqui, como eu falei, o processo de cura está intenso, está profundo, mas está muito facilitado também. Então, essa pode ser a alunação de você realmente tirar da gaveta tudo aquilo que você procrastinou de processo de cura e pode vir tudo de uma vez. Claro, depende um pouco do seu livre-arbítrio, mas também não tanto assim, porque tem coisas que, como tem Urano aqui no meio desse jogo também, então aqui é importante entender mesmo que tem coisas que estão além da nossa vontade. E que aí, se o universo trouxer, você vai ter que lidar com isso de qualquer jeito. Mas a energia de Netuno aqui já está trazendo um pouco mais de suavidade, dizendo assim, vai dar certo, sabe? Confia, manda ver, sabe? Dispara esse processo e não tenha medo. Deixa o negócio acontecer, porque vai ser uma coisa boa para você, confia nisso. E agora vamos para o terceiro e último aspecto a ser abordado, que é a quadratura entre Mercúrio, que está no comecinho de Sagitário, e Saturno, que está no comecinho de Peixes, agora fazendo seu movimento direto. Ele saiu do movimento retrógrado e agora está conversando ali com Mercúrio e nos trazendo algumas perspectivas interessantes. A primeira delas é que agora é um momento muito propício para uma estruturação que vai partir principalmente de uma consciência mais expandida a respeito da realidade. Então, aqui a gente falou bastante sobre o processo de cura nesse vídeo. E eu já venho falando também sobre cura, importância de saúde e tudo mais, já não é de agora. Então, agora, com Saturno voltando ao movimento direto, é como se ele pedisse uma nova estruturação da sua consciência, da sua forma de pensar, e Mercúrio em Sagitário vai falar, olha, você precisa, de um jeito ou de outro, abrir os seus olhos e entender qual é realmente o melhor caminho para você. O que você quer expandir na sua vida? Você tem consciência disso? Você tem um plano para isso? Você sabe exatamente o que fazer? Então, se você não tiver um plano, não adianta você querer estruturar alguma coisa acima do nada. Para você poder construir uma casa, por exemplo, você precisa ter a planta, você precisa ter o desenho. Porque senão, como que alguém vai conseguir construir alguma coisa se não tem um guia? Então, da mesma forma que o pessoal que vai construir alguma coisa, porque vai tocar obra, né, como se diz, então quem vai tocar obra precisa ter um guia, precisa ter uma orientação. A mesma coisa serve para a espiritualidade. Se você não tiver uma planta, se você não tiver um plano, então não adianta você esperar que a espiritualidade vai fazer tudo por você. E vai conseguir fazer por você, sendo que nem você sabe exatamente o que você quer. Então a ideia aqui é que você entenda que todo o período de retrogradação, e agora, pouco a pouco, os planetas vão voltar aos seus movimentos diretos. Ainda vai levar alguns meses até todo mundo sair do movimento retrógrado, mas a questão é que pouco a pouco os planetas vão começar a andar para frente. Então Saturno é o segundo que está voltando. E aí então, qual é a pegada aqui? É que você tem condições agora de refletir, como você como você já teve, na verdade, continua tendo por conta de outros planetas. E aí, então, essa reflexão precisa chegar em alguma coisa palpável, entende? Então, para você poder aplicar alguma coisa na sua vida, você precisa saber o que você vai fazer. E para você poder saber o que você precisa fazer, você precisa ter refletido. Então, é por isso que pensar aqui é uma questão importante. E não é uma coisa fácil. Você ter um plano, você saber para onde sua vida está caminhando, o que você quer fazer, qual que é o resultado que você quer obter, isso nem sempre é muito fácil. Vem mesmo de um processo de autoconhecimento e de você entender de verdade quais são as suas ambições, quais são os seus desejos e qual é o seu verdadeiro propósito acima de tudo. Porque também não adianta só ficar pensando de uma forma rasa, superficial e material, pensando, eu quero isso porque o meu propósito é isso, porque é para ganhar dinheiro. Não, nada vai ser para ganhar dinheiro, porque daqui pro outro lado, dinheiro você não leva. Então você precisa pensar, o que você vai construir de mais profundo, espiritual e que vai edificar o seu processo evolutivo? É aí que está a verdadeira chave do que você precisa fazer depois do processo de cura também. Porque, apesar do desafio estar vindo agora, dessa reflexão também, de você pensar numa nova estruturação, a questão é que você vai ter tempo para isso. Saturno voltou seu movimento direto, ele ainda fica em peixes um bom tempo. Então você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa entender é que aos poucos essa estrutura precisa aparecer.
como que isso vai ser feito, quando que isso vai ser feito. Não importa isso agora. O que importa é que você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é justamente refletir, abrir a cabeça e buscar esse horizonte, entender qual é a verdade do seu coração. E aos poucos o resto vai se construindo. E agora, para concluir todo o processo de reflexão e toda a energia que foi aberta aqui nesse vídeo, eu só quero dizer uma última coisa mesmo, que é: cuide de você e da sua energia. Aceite os processos de cura. Eu digo por mim, pela minha experiência. Eu já vi muitas pessoas fugirem, assim, mas fugir igual o diabo foge da cruz, como é um ditado que se diz também. Então, eu já vi gente fugir do processo de cura igual o diabo foge da cruz. Eu já vi gente começar a fazer o processo, por exemplo, de oração do Arcanjo Miguel, começar a fazer a reversão kármica, que é um processo também que foi uma canalização minha e tal, e aí a pessoa começa e para, e fala assim: ah, não, começou a acontecer umas coisas esquisitas na minha vida, não era isso que eu queria, não quero, não era isso que eu queria. Por quê? Porque a pessoa está presa no ego. E aí, quando a gente está preso no ego, a gente não deixa o processo acontecer. E aí a pessoa acha que o emprego que ela tem é o melhor emprego, que ela nunca vai conseguir nada melhor, por exemplo. Aí o processo começa a tirar ela do emprego, começa a estimular ela, por exemplo, a empreender, que aí é uma coisa que ela pode, por exemplo, escalonar e que ela pode enriquecer mais fácil, mas não, a pessoa prefere se prender naquele empreguinho que ela ganha, aquele dinheirinho certinho, nananã, e ela prefere continuar na mediocridade dela. Então, é importante entender isso, que o processo de cura, quando ele é disparado, você não deve parar, porque você não sabe qual vai ser o resultado final. E não adianta você vir com essa arrogância egóica, achando que você sabe qual vai ser o resultado final, porque você não sabe, ninguém sabe. A gente só sabe que existe um bem maior. E que, contanto que você se alinhe com esse bem maior, e que você confie, acredite nesse bem maior, é lá que você vai chegar. E esse bem maior é sempre melhor do que o hoje. Então não tenha medo dos processos, não tenha medo das rupturas, não tenha medo das desconstruções que possam acontecer. Porque tudo isso é o universo realmente te direcionando para algo muito melhor na sua vida. E esse foi, então, todo o processo desse vídeo, toda a reflexão, toda a energia que eu tinha para compartilhar com você. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. Se for esse caso mesmo, peço que você interaja com o vídeo para você me motivar também a continuar produzindo esse conteúdo para você. E no mais, eu agradeço a você por você ter ficado aqui comigo, assistido o vídeo até o final, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.